Deus, glórias ao Senhor. Então, mais uma vez, bom dia, tá, irmãos? Nós estávamos falando aqui de Daniel, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, do 22 ao 30, onde Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobram. Não adiantava eles colocarem decreto de morte. Eles sabiam o que viria pela frente, mas mesmo assim eles não saíram da posição. O nosso Deus, irmãos, ele não se agrada daqueles que se dispõem a se dobrar a outros deuses, a qualquer outra coisa a não ser a ele. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis àquilo que eles acreditavam, ao Deus que levou eles até ali. Eles eram um povo, como Daniel, como eles três, irmãos, estavam numa terra estranha, assim como José também, que foi levado para o Egito e ali o Senhor prosperou, ali o Senhor cuidou dele. Assim ele fazia com Daniel, tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estavam na Babilônia, uma terra que não era deles, mas a partir do momento que eles não se renderam aos deuses daquela terra, a partir do momento que eles não se deixaram levar por tudo aquilo que tinha ao redor dele, continuaram firmes, acreditando no Deus que eles serviam. O rei Nabucodonosor fica irado, manda aumentar 7 vezes mais a fornalha, lança eles atados ali. Inclusive aqueles que lançaram eles morreram, irmãos, de tão quente que estava aquela fornalha. Mas eles caíram lá atados, mas o Senhor enviou um anjo. O próprio Deus era o quarto homem ali dentro, fazendo com que eles andassem do lado de outro e que nenhum dano, nada ocorresse a eles, nem uma queimadurinha sequer, nem o cheiro da fumaça daquele lugar, eles saíram lá de dentro, para que alguém pudesse sentir. O Deus que nós servimos, irmãos, ele faz com que aquilo que ele faz de melhor, que é perfeito, todos vejam e se espantem, para depois não tomar a glória para si, para não colocar dúvida que foi Deus que fez o milagre. Todos ali ficaram espantados, inclusive Nabucodonosor. Porque ele olhou e ainda perguntou, olha, nós não lançamos 3 homens ali, mas eu estou vendo 4 e um parece como se fosse um filho de um Deus. E ele volta e fala, olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam. E eles saem, irmãos, não tem um fio de cabelo queimado, a roupa não está queimada, o cheiro de fumaça não tinha, eles estavam intactos. Porque o Senhor, nosso Deus, levou o livramento para eles ali dentro, porque eles não tiveram medo da morte, eles não tiveram medo de morrer por causa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos e irmãs, essa palavra, Francisco, a paz de Deus, é um ensinamento muito grande da parte de Deus para conosco. Para que a gente entenda, se a gente não se dobrar, irmãos, pode o inimigo, eu não sei o que é que está acontecendo, o que está aparecendo diante de ti, que está lhe causando medo, ou que possa estar se levantando e você não consegue ultrapassar. O inimigo, irmãos, ele ruge, ele pode tentar, mas ele já está derrotado, ele cai por terra em nome de Jesus. Não se dobre à pressão de nada e nem de ninguém. Se dobre ao Senhor, se dobre na presença dele. Pode se levantar quem for, pode a pressão estar muito grande, mas se dobre diante do Deus vivo. Não se dobre perante essas pressões do próprio inimigo na tua vida. Não desista do Deus que tudo pode. Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo em meio à morte, eles não deixaram de crer no Deus que eles serviam. Podia o rei fechar a cara, podia o rei mandar aumentar o fogo 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes mais, eles não iam se dobrar a esses deuses. E eles deixaram bem claro, se Deus não quisesse salvar, eles disseram amém, eles não estavam preocupados, porque o Senhor sabia de todas as coisas, mas que eles não iam se dobrar, nem aos deuses deles, muito menos à estátua que ele havia levantado e decretado que todos se dobrassem quando as trombetas lá tocassem músicas, eles não iam fazer. Meu irmão, minha irmã, pode ser que a pressão está muito grande, pode ser aquilo que você olhou, estava indo muito bem, de repente deu 3, 10 passos para trás, você fala,
aos olhos humanos você vai falar, olha, tá vendo? Não tem jeito, já orei, andou um pouco, já acabou. Ai, não, irmãos, é para não desistir. O Senhor não quer que você ponha a mão, porque agora tem coisa que é Ele que vai fazer. É Ele e as vidas com que Ele tem que tratar. Mas você não pode deixar de orar, você não pode desistir. Não é ficar falando para a pessoa ou para as pessoas todo o tempo o que Deus tem revelado para ti. Mas é você orar, Pai, olha, eu já falei, já disse, como nós falamos ontem aqui. E o Senhor me revelou num sonho, irmãos, que é dessa forma. Filha, pare. O que tinha para falar já falou, deixa que eu vou fazer. Continue só orando. Não olhe o que o inimigo quer que você veja para você ficar parado, desistir e perder sua fé. Não, continue firme. Até aqui você viu que eu estava conduzindo e assim eu vou continuar conduzindo. Meu irmão, minha irmã, minhas irmãs e meus irmãos, o Senhor conduz as nossas vidas com uma mão perfeita. E muitas das vezes não é aquilo que nós queremos, irmãos, do jeito que a gente quer, mas é do jeito perfeito de Deus. E se lançar nas mãos do Senhor, se deixar ser conduzido por Ele, irmãos, é aceitar o jeito que Ele conduz as nossas vidas. Mas tem muita gente, irmãos, se dobrando a situação que está à frente. Estão se dobrando, estão se prostrando, estão retrocedendo, estão ficando encolhidos, acuados, em cantos, sendo que não é esse momento. É hora de andar para frente, é hora de marchar, irmãos, é hora de lutar. Não é hora de entregar as armas. Não é hora de entregar a causa. Geraldo Baleiro, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Bruno, a paz de Deus, bom dia. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que o Senhor quer nos ensinar dentro dessa palavra. Todos nós conhecemos essa palavra, mas a cada dia que a palavra do Senhor, Ele traz para nós, tem algo novo para nos ensinar. Ele está dizendo, não desista, não entregue a batalha. Continue lutando. Com o que? Em oração, irmãos, com as armas espirituais que o Senhor nos dá, que a maior delas é orar. Coloque todo dia, irmãos, eu já oro. Então ore mais um dia, peça para Deus um espaço dentro do teu dia para você orar mais uma vez. Se ora uma vez por dia, ore duas. Sabe, irmãos, estamos aqui, ó, quem já orou durante o dia está orando a segunda vez, porque nós vamos orar aqui novamente. Ou quem começa o dia orando conosco, ore mais um tempo aí, escolha um dia, um horário. Irmão, não precisa ser de 2, 3 horas, mas uma hora que você esteja verdadeiramente conectado com o Senhor. Peça a Deus, coloque a tua causa no altar de Deus e não saia da posição enquanto do alto o Senhor não te revista de poder e de graça. O Senhor é Deus para mudar a tua história. Assim como mudou a de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus deles era desconhecido para aquele povo, mas passou a ser conhecido através do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Inclusive de Daniel também. Então, meu irmão, sabe qual que é aonde nós vamos vencer a batalha, onde muita gente vai reconhecer o Deus que nós servimos, é através do nosso testemunho, é através da gente não se dobrar, a gente não cansar de lutar, a gente não desistir. Sadraque, Mesaque e Abednego foram presenteados pelo livramento poderoso da mão do Senhor. Marivalda, a paz de Deus, seja bem-vinda. Às vezes, Fernando, a paz do Senhor, você está passando algo, irmãos, que você já vem há um tempo trazendo consigo uma luta constante, que você olha e fala, meu Senhor, eu acho que não tem jeito. Mas a partir do momento, irmãos, que a gente não sai da posição, Pai, seja feita a tua vontade, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não afirmaram que Deus ia livrar eles. Ele falou, olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Mas mesmo Ele não nos livrando, se Ele não quiser, está tudo bem, mas a gente não vai se dobrar. Então, meu irmão, isso é ter fé, é se lançar, independente de saber qual é a resposta que Deus vai dar, se é um sim ou se é um não, mas não vai se dobrar, eu não vou desistir. E assim eles foram presenteados com o livramento de um milagre sobrenatural,
para que Deus, através do testemunho deles, através do milagre poderoso que Deus fez, fosse conhecido até mesmo pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um rei que servia deuses e deuses e deuses, menos o Deus de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o Senhor, quando Ele tem filhos e filhas obedientes, filhos e filhas que não se dobram, filhos e filhas que mesmo em cacos, irmãos, mesmo doendo, mesmo com dor, mesmo olhando e não vendo a situação mudar, não desistem. Continua na posição. O Senhor está mandando um recado para ti. A luta é grande, a adversidade está grande. De repente aquilo que para você estava tudo bem, já estava quase certo, de repente não está dando mais. Ou você, olha, deu um passo para frente, mas deu 2 para trás. E agora? Não, olha, não tem jeito de você continuar orando. Se Deus vai mudar do jeito que Ele vai fazer, o que Ele vai fazer, não nos importa. O que importa é a gente não negar ao poder de Deus. Ele pode fazer o impossível se tornar possível. E mesmo que, é como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, mesmo que o nosso Deus não queira nos livrar, nós não vamos nos livrar, não vamos nos dobrar a você. Pode jogar a gente lá na fornalha, pode jogar, mas nós não vamos nos dobrar. E assim a gente, irmãos. A gente tem que parar de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa maneira, e que Deus tem que agir conforme a gente está pedindo. Irmão, se Ele agir ou não, nós temos que continuar confiando. Nós temos que continuar orando. Não está vendo ainda? Pai, olha, eu já orei, já coloquei no teu altar. Sei que o Senhor é poderoso para fazer e para mudar. Então eu oro a tua vontade, meu Deus. Eu já orei e eu não saio da posição. Se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo meu Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo meu Deus. Mas eu coloco diante de ti e eu não vou voltar atrás. Minha oração já foi feita e eu continuo dando glória, porque pela fé eu creio. Se é filho e filha, meu filho e minha filha estão libertos, estão curados. Se é o casamento que está ali em ruínas, vai ser restaurado. Se é a sua vida financeira que está em cacos, o Senhor vai restaurar. Se é de uma provisão que você precisa, o Senhor vai prover. Se é a sua saúde que está fraca, está passando por uma enfermidade, meu Deus vai me curar. Irmãos, é assim. Pai, eu estou sentindo dor ainda, mas eu já orei, já coloquei no teu altar e nos pés de Cristo. Eu sei que pelos passos dele eu já sou curado. Eu sou curada. E é pela fé que eu oro, é pela fé que eu continuo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não volto atrás da minha palavra. Meu irmão, minha irmã, eu estava assistindo antes de ontem o filme da crucificação, né? Daquele que foi famoso aí. E justamente onde eu estava assistindo e que me chamou a atenção foi quando Cristo vai orar e deixa os discípulos de vigia. E ali ele passa, ele vê o que ele vai passar, ele sente as dores, ele sente tudo. E ele fala, volta, eles estão dormindo e fala, poxa, será que vocês não podem passar 1 hora orando, intercedendo, vigiando? Raíssa, a paz de Deus. E ele volta a orar muito desfalecido, com dores, porque ele sentiu o que ele ia passar, mesmo antes dele ser levado. E ali no filme mostra ali o inimigo ao redor, vendo a fraqueza dele, porque ele fala, Pai, olha, não me abandones. Não. E ele ali, irmãos, aproveitando. Cristo estava de pé, no filme ele passa, e aquilo me chamou a atenção, porque depois ele cai com o rosto em terra e ele fala, Senhor, me livra, me cobre, me proteja. E ali o inimigo fica, será que quem é que vai te salvar? Você vai continuar confiando em que Deus? E ele fica ali orando, e Jesus orando, e ele ali. Aí o Senhor levanta. Jesus levanta de olhos fechados, e ali ele envia uma cobra para mordê-lo. E de olhos fechados, o Espírito Santo guia e fala, olha, é agora, e ele pisa na cobra. Meu irmão, minha irmã, quantas das vezes, às vezes quando você está prostrado, é a hora que o inimigo, quando você está enfraquecido, quando a tua fé está embaixo, é a hora que o inimigo, Edmilson, a paz de Deus, que a paz do Senhor, é onde ele vem, irmãos, sorrateiramente para dar o golpe,
para fazer você parar, para fazer você desistir, para você duvidar que Deus pode te livrar dessa situação. Se Cristo foi tentado a esse ponto, se Cristo foi ali pressionado dessa forma, imagine a gente. Sadraque, Mesaque e Abednego não renderam à pressão do rei Nabucodonosor. Continuaram firmes, crendo no Deus que ia livrar eles daquele momento. Se assim ele quisesse, ainda eles falam. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é Deus para te livrar. O Senhor é Deus para mudar a tua história. Não há pressão nessa terra que faça aquele que é fiel ao Senhor não ser e não receber dele um livramento, não receber de Deus uma resposta. Nena, a paz de Deus, mas tem muito, Silvana, Deus abençoe, a paz de Deus, seja bem-vinda. Muitos filhos de Deus, irmãos, estão se prostrando, se rendendo à situação que está na frente. Em vez de olhar para o Senhor, não, começa a dar o seu jeitinho, com a sua própria força, tentando, e depois se frustra e culpa a Deus das coisas. Deus não tem culpa. Deus já fez o que podia fazer pela humanidade. Agora é o nosso dever, irmãos, não sair da posição e continuar confiando. Viver de fé não é fácil, mas é por fé que a gente agrada ao Senhor. E a fé é você ter a certeza daquilo que você não está vendo que vai acontecer na tua vida, na minha vida. Aquilo que Deus prometeu, que você ainda não está vendo, você tem que crer que vai chegar nas suas mãos. Isso é fé. Quando Deus nos fala que nós vamos viver o ano de 2025 de fé, irmãos, é esse tipo de coisa que o Senhor está nos dizendo aqui. Pode a pressão vir, pode quem for se levantar, você não vai se dobrar, você vai ficar de pé e lutar. Não olhe, irmãos, nem para a esquerda nem para a direita. Olhe para frente, olhe para o alto, olhe para onde o Senhor está direcionando você. Quem vai adiante de nós, irmãos, endireitando os caminhos, quebrando as correntes, abrindo os portões de bronze que estão fechados, é o nosso Deus. E é Ele, irmãos, que garante a nossa vitória. Foi por amor. Foi por amor a mim e a você que Deus entregou o seu Filho, que hoje vive e reina. Tá, irmãos, porque eu tenho visto tanta coisa, me perdão, tá, irmãos, eu estar repetindo sempre assim, porque o que eu tenho ouvido muito, nós vamos celebrar a morte de Cristo, nós vamos celebrar, Cristo, o crucificado. Meu irmão, minha irmã, Cristo não está mais no madeiro, ele não está morto, ele vive. Se a gente fica com essa consciência, irmãos, a gente limita o poder de Deus através dos milagres de Cristo na nossa vida. Temos que saber o que passou, sim, mas não podemos celebrar a morte dele, porque ele não está morto. Ele ressuscitou no terceiro dia. Não adianta pegar e fazer um monte de coisa. Tem igrejas que colocam Cristo morto dentro de um coisinha de vidro. Tem outros que botam a cruz, ele lá, pendurado no madeiro. Meus irmãos, o Senhor já não está mais ali. E se a gente se rende a esse tipo de coisa, a mesma coisa a gente está virando as costas para o Senhor. É a mesma coisa. Eu sei que muitos aqui vão falar, irmãos, eu tenho que falar do que eu acredito e do que eu leio. Ele vive e reina. Quer celebrar? Celebre a vida dele. Celebre que por causa dele nós estamos vivos. Por causa dele as promessas chegarão na minha e na tua vida. Vamos parar, irmãos, de ficar ali olhando para a cruz, Cristo lá crucificado com a coroinha de espinho. Meu irmão, minha irmã, o Senhor já não está mais dessa forma. Ele vive e reina, está ao lado direito do Pai, esperando a hora de voltar. Ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Então ele está vivo. E esse Deus que está vivo é aquele que vai libertar a tua família, é aquele que vai restaurar o teu casamento, é aquele que vai restaurar a sua vida financeira, é aquele que vai restaurar a tua saúde, é aquele que vai salvar tu e tua casa. Ele está vivo. Morto não faz nada. Morto não tem poder, irmãos. Quem tem poder é o que vive, é os que vivem. Né? E hoje quem é que vive e que tem poder para te livrar, para te salvar, para curar e transformar? Jesus, ele está vivo. Creia nisso, irmãos. Ele está vivo e conquistou promessas grandiosas para a tua vida, para a minha vida. Dê glória a Deus, assista
Pode assistir, irmãos, porque eu assisto, sabe para quê? Para lembrar o sofrimento. Fala, olha o que ele passou, por mim e por você. Mas ele não está morto, ele vivo está. E vivo ele está ali, esperando. Principalmente se você precisar, ele está lá para ser seu advogado, ser seu intercessor. Ele está lá para lhe trazer sempre as promessas para que chegue a ti. Elilton, a paz do Senhor. Em nome de Jesus, meus irmãos, creia nisso. Vamos orar, vamos clamar, vamos sempre olhar para Deus com um olhar, sabe, de amor. Deus é Deus. Tá bom, irmãos? Para livrar, para nos salvar, para nos sarar. Em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Que a glória e a graça do Senhor estejam sempre, sempre conosco, todo o tempo, sabendo que Ele vive, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu e você pedimos ou pensamos. Confie no Senhor, espere nele que tudo Ele fará. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo, irmãos, de confiar. Mesmo eles ali falando, olha, se Ele quiser fazer, amém. Mas se Ele também não fizer, amém também, porque nós não vamos se dobrar. Pode tocar harpa, pode tocar sineta, pode fazer qualquer coisa. Quer lançar, aumentar 10 vezes mais a fornalha? Pode aumentar. Nós não vamos nos dobrar. E assim é o que o Senhor está pedindo para mim e para você. Eu não sei qual é o gigante, qual é a pressão que está na tua vida. Eu não sei, irmãos, porque o Senhor não traz uma palavra dessa nesse direcionamento se não estivesse acontecendo. Tem uma pressão na vida de alguém, algo que está lhe pressionando e que por pouco, muito pouco você está desistindo, está quase largando a batalha, mas o Senhor está dizendo, não deixe de lutar, não entregue as armas, continue lutando, porque eu lhe darei livramento. Eis que diante de ti abre uma porta de excelência. Lembra? Estávamos orando aqui semana passada e o Senhor mostrou direitinho que Ele estava abrindo uma porta adiante de vidas e que é uma porta de excelência. E essa porta, irmãos, é da restauração do seu casamento, se assim você precisa. É da cura, da libertação dos teus filhos e filhas, do esposo, da esposa. Casamento restaurado, saúde restaurada, vida financeira restaurada, portas abertas. O Senhor é Deus, irmãos, para fazer. E o que eu digo aqui, irmãos, eu não estou falando de mim mesmo, eu estou dizendo palavra. O mesmo Deus que fez por Sadraque, Mesaque e Abednego sair daquela fornalha sem nenhum fio de cabelo sequer queimado, Ele é poderoso para fazer na tua vida. Meu irmão, minha irmã, não desista. Eu sei que se você for olhar com o olhar humano, é realmente impossível você manter sua fé acesa. Mas se você pedir para o Senhor, para te cegar o olhar humano, mas abrir a ti o olhar espiritual, meu irmão, minha irmã, você vai ver a diferença. Você vai ver que a tua fé, por mais que possa estar sendo abalada, ali, batida, sabe? Afrontada, você não vai se dobrar, você não vai cair, você não vai desistir. Porque Deus vai te alimentar todos os dias com a palavra, com a força dEle, com o poder dEle, sinais, prodígios e maravilhas. Mas o Senhor só faz isso para todo aquele que crê. Irmãos, esse ano, o ano passado, o Senhor deu a palavra profética de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, com a revelação de que esse ano seria um ano difícil, mas um ano onde a gente ia ser sustentado, se a gente tivesse fé. Irmãos, eu sempre, o Senhor me traz palavras, né? A gente se consagra todo, né, meses antes de começar o ano, o Senhor traz a palavra, mas eu tinha noção da magnitude do que seria o ano de 2025. Mas eu não pensei que no mês de março, mês de abril, eu ia passar tanta dor, que ia haver percas na minha família, que eu ia perder uma amiga querida, que eu ia ver pessoas perdendo seus entes queridos, e que ia ser dessa forma, mas o Senhor todo o tempo sustentou a minha vida, sustentou minha casa, minha família. A dor a gente sentiu, ainda sente até hoje, mas o Senhor envia um bálsamo de consolo, irmãos, que até a gente mesmo não entende, mas a gente sabe que vem dele.
E é por isso que a gente continua andando. É por isso que pode se levantar o que for. Pode o inimigo levantar uma muralha, achando que você vai desistir agora porque aqui tu não passa. Mas nós, irmãos, estamos firmados no Senhor. E se for preciso, o Senhor coloca força nas nossas pernas para pular essa muralha. E se não for de pular, irmãos, Ele vai dar uma força tão grande que a gente vai derrubar esses muros em nome de Jesus Cristo. Isso é ter fé. Isso é viver de fé. Tá bom, irmãos? Que em nome de Jesus, a palavra de Daniel, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, do 22 ao 30, seja na tua vida e entre na tua vida como a força que você estava precisando, como a resposta que você estava precisando da parte de Deus. Deus é Deus. Aquilo que é impossível, aquilo que você está olhando, que você fala, olha, já falei, é melhor desistir. Não desista. Não é você ir lá por sua mão ou ficar insistindo, falando não. É você continuar na posição orando e você vai ver o que Deus vai fazer. Tem coisa que é o nosso dever fazer, que é o quê? Que é orar, é buscar. Agora a parte de Deus pode deixar que Ele vai fazer. E aquilo que talvez para você não tem mais jeito, o Senhor fará diante dos teus olhos ter jeito sim. Tá bom, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer esse Deus, vamos trazer a Ele, tá, irmãos? Ao nosso agradecimento. Porque nós temos de agradecer quando o Senhor traz palavras dessa forma, que nos alegra, irmãos, que é uma coisa que eu não sei vocês, irmãos, estou falando de mim. Eu dentro de mim é uma alegria, é algo assim, fora das minhas forças. E é uma força tremenda que eu acho que se eu visse algum mal na minha frente, irmãos, eu dava um soco que ia voar longe com a força que eu estou sentindo. Então, irmão, seja revestido dessa força que é para lutar, não é para bater em ninguém fisicamente, irmãos, tá? Eu estou falando aqui espiritualmente. Não é ficar aí socando, nem sair brigando, nem nada agarrando os outros, sacudindo, não. É para você sentir do mundo espiritual, de sim, o inimigo pode vir espiritualmente falando, mas você vai estar firmado numa força que basta um grito, basta um movimento seu, o inimigo tem que correr por 7 caminhos e nunca mais voltar. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Meus irmãos, deixa eu só... Tem um negócio piscando aqui. Deixa eu ditar isso aqui. Em nome de Jesus. Pronto. Eles ficam toda hora piscando, pedindo para mudar. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus. Então, irmão, meu irmão, minha irmã, Deus é Deus, tá? Que Deus fale mais ao coração de vocês. Irmãos, uma alegria tamanha. E nunca se esqueça. Não celebre a morte, não. Celebre a vida. Porque Cristo vive. Faça... Eu mesmo, amanhã eu faço uma ceia de ação de graça na minha casa. Vou fazer amanhã, eu, meu filho, meu esposo, glorificando o Senhor, festejando a vida. Não só porque eu faço 35 anos, irmãos, desde o primeiro dia que eu vi meu esposo, fazem 35 anos. Foi num feriado de celebração, né? Que eu conheci ele e até hoje estamos juntos e assim vamos permanecer para a honra e glória do Senhor. Então, irmão, meu irmão, minha irmã, eu sempre celebro a vida. Eu agradeço a Deus por tudo, até mesmo as lutas, as adversidades, às vezes coisas que a gente olha e fala, olha, falta muito ainda para se alinhar, mas em nome de Jesus eu não desisto. Michele, a paz do Senhor, continuarei orando, porque a parte de Deus Ele vai fazer. Ele vai fazer na minha vida, vai fazer na tua e vai fazer na vida de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Vamos orar? Se assim você crê, separe o seu copo com água aí, garrafinha com água, vamos orar. Estava aflito, entrou aqui com dor, está com dores, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, creia. Irmãos, não é a água, tá? Não é a água do Rio Jordão, não é a água de torneira. Se você tem fé, ore, Pai, coloca poder para que essa dor, quando eu tomar, saia. Para que em nome de Jesus, todo o mal que possa haver em mim, ou se é alguém da tua família, faça comida, irmãos, abençoa. Pai, essa água está abençoada. Olha, liberta meu filho, liberta minha filha. Amanhã é um dia de reunião, irmãos, de família. Ore na porta da tua casa, coloca o sangue de Cristo para que todo aquele que passar ali seja liberto, curado, transformado. Irmão, minhas irmãs, usem as armas espirituais que o nosso Deus nos entrega. Profetize.
Vai na casa de alguém, Pai, olha, estou indo na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, vai comigo, envia os anjos, leva ali poder para libertar, para curar, para transformar. Meu irmão, minha irmã, faça isso. Se não é amanhã, é no domingo. Ore. Vai levar um prato para se ajuntar, cada um tem isso nas famílias. Olha, eu vou levar um prato, você leva outro. Ore, faça com amor, Pai, em nome de Jesus, abençoe esse prato. Todo aquele que comer, todo aquele que for compartilhar, seja liberto, seja transformado, seja curado, seja salvo em nome de Jesus. Irmãos, é uma oração assim, não precisa muita coisa não. Peça para Deus fortalecer, para Deus restaurar o casamento. Pai, em nome de Jesus, restaura o meu casamento, restaura a aliança da minha família. Não deixe que o inimigo leve aquilo que é a união da minha família. Irmão, faça isso em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Eu não sei qual que é o seu nome, que eu não estou entendendo, mas Deus te abençoe, tá? Seja bem-vindo. Nascimento, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar em prática isso que o Senhor tem nos ensinado. Vamos colocar em prática o que, em nome de Jesus, o Senhor nos ensinou aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá, irmãos? Vamos fazer isso. Elilton, dê o nome dos seus filhos. Eu vou pôr no caderno de oração o teu nome dos seus filhos. Se você assim quiser, tá? Coloca aí que eu vou escrever aqui, deixa aqui no caderno de oração. E toda vez que eu orar, vou estar apresentando a tua família no altar do Senhor. Tá bom? Elilton é o teu nome, Elilton Farias. Raquel, a paz do Senhor seja bem-vinda. Meus irmãos, vamos orar. Acho que é Vigão. Paz do Senhor, viu, Vigão? Seja bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. Se você assim desejar, tá, Elilton? Se você quiser, deixa o nome dos teus filhos, o teu nome, eu coloco no caderno de oração, se assim você quiser, tá bom? Kelly, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Louvado é Elton. Deixa eu só escrever aqui, tá, irmãos? Elton. Érica. E Vinícius. Vamos estar orando, viu, Elilton? É Elilton. O seu nome? Tá bom. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar? Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu aqui. Que o nosso Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele possa fazer na minha e na tua vida. Não vamos nos dobrar. Paulo Rodrigo, a paz de Deus. Não vamos nos dobrar aquilo que está à nossa frente, pode estar nos impedindo. Vem como uma fúria do inimigo. Não, ele vai ter que retroceder em nome de Jesus. Porque o Senhor que está diante de nós. E quem tem Deus adiante de si, na retaguarda, na esquerda e na direita, em cima e embaixo, irmãos, não perde uma batalha sequer. Tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória seja dada a ti, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Obrigado pela palavra de Daniel, capítulo 3. Obrigado, meu Deus, porque é ensinamento da tua parte de posicionamento que devemos ter diante a problemas e dificuldades. O Senhor é um Deus que abençoa e guarda e traz o livramento para aquele que não se dobra às adversidades desse mundo, às adversidades da vida, mas sim permanecem de pé, crendo que o Senhor é um Deus de livramento, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Obrigado, meu Deus, porque cada família que está aqui representada, Pai, eu vou ler aqui alguns nomes, Senhor, que o Senhor pediu para que estivesse aqui, em nome de Jesus, seja ali, Pai, visitado pelo Senhor. A Liliane, o Vinícius, a Elane, a André, o Sérgio, o irmão Davi, os seus filhos, Antônia, Celeste, sua família, Gabriel, Gael, Carol, Ari, Alcides, o esposo da irmã Celeste, o Guilherme e a Viviane, a Ione, Edmar Francisco da Silva, Claudete e Ronaldo, Silene e família, Gerisvaldo e família, Karina Santos, Erenildo, a Sueli, a amiga da irmã Corália, Romeu e Roberta, Emily e Mateus, Elton, Érica e Vinícius, em nome de Jesus, sejam alcançados, Pai,
para a honra e glória do Senhor, a família da irmã Ana Paula, o Daniel e o esposo, o filho e o esposo dela, que em nome de Jesus sejam alcançados pelo Senhor. Meu Deus e meu Pai, cada vida que está aqui, Pai, diante de Ti na live, que vai ouvir o áudio no grupo do WhatsApp, que vai ouvir em outra plataforma vizinha, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam alcançados por essa palavra, que essa palavra seja a força ali, o impulsionamento, para que teus filhos não desistam, que eles continuem de pé e fiquem na posição. Deus amado, Deus bendito, obrigado. Obrigado por visitar cada família, cada lar, meus vizinhos, Pai, que em nome do Senhor também sejam ali tocados, recebam de Ti o privilégio, Pai, do chamado, de fazer parte da Tua família, que eles ouçam a Tua voz e sigam. Que assim seja, Pai, na vida deles, na vida dos vizinhos, das vizinhas, dos meus irmãos e irmãs aqui, do bairro, da nossa nação, das nações, onde houver um ser vivente precisando da Tua presença, que seja alcançado por Ti. Obrigado, meu Deus, por colocar nos copos com água, garrafinha com água, o Teu poder. Pai, é pela fé que cremos que quando tomarmos dessa água, quando utilizarmos essa água, quer seja para nós mesmos, quer seja para abençoar a vida do próximo, que em nome de Jesus assim seja feito. Meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, em nome do Senhor, a situação e a necessidade do Teu povo, quer seja nos negócios, nos seus casamentos, na vida financeira, na vida espiritual. Pai amado, Pai bendito, são filhos e filhas do Senhor que estão aqui clamando, pedindo, intercedendo, e todo aquele que intercede, todo aquele que olha para o monte que é o Senhor, é da onde virá o socorro. E eu creio do socorro vindo do Senhor na vida de cada um de nós. Pai amado, Pai bendito, hoje é um dia que se comemora aí, a humanidade comemora e olha para o Senhor. Nós comemoramos a Tua vitória, a vida, que o Senhor vive e reina ao lado do nosso Pai, e logo em breve estará de volta para nos buscar. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por esse sacrifício que nós sabemos que nenhum de nós jamais faríamos, mas o Senhor fez por amor a um povo que, em nome de Jesus, o Senhor muitos não conheceu, mas está vendo hoje de fora. Mas o Senhor morreu e conquistou milagres, prodígios e maravilhas, conquistou a salvação para todos nós. Obrigado, meu Deus, porque muitos aqui vão gritar em alta voz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que conduzirá a nossa vida, sempre estará no primeiro lugar, sempre será o nosso foco, sempre será o centro da nossa vontade. Que em nome de Jesus o Senhor não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, sempre confiando no Senhor, porque nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho que nos leva mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, por fortalecer o Teu povo, fortalecer a fé, restaurar, Pai, os laços, porque muitos, Pai, estão longe de Ti, mas precisam se achegar cada vez mais. E aqueles que estão se reconciliando com o Senhor neste momento, aqueles que estão aceitando ao Senhor como Salvador e Senhor, receba no céu, Pai, com uma festa grande. E nós aqui glorificamos e agradecemos, porque cremos que o velho homem já se foi deixado para trás, mas o novo do Senhor chegará, e a partir de hoje essas vidas viverão o novo do Senhor. Sustenta com a mão forte, Pai, esse início de começo dessa trajetória, que não é fácil, mas nós todos venceremos esse caminho, essa trajetória, para chegar naquela portinha que é estreita, mas que todos nós vamos passar. Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço pelo cuidado, pela proteção daqueles que vão viajar agora, Pai, já nessa madrugada, que vão viajar durante o dia ou na noite também, Pai, em nome de Jesus, para visitar seus entes queridos. Coloca os seus anjos, Senhor, ao redor, guardando, levando e trazendo em segurança para os seus lares. E que em nome de Jesus haja assim alegria, que haja uma festa celebrando a Tua vida, a vitória do Senhor na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus, irmãos, glórias ao Senhor. Uno, a paz de Deus. Louvado seja, irmãos. Um bom feriado a todos. Adriana, a paz do Senhor. Meu nome também é Adriana, viu? Seja bem-vinda. A todos, irmãos, um feriado abençoado para vocês, que a alegria do Senhor seja
a alegria da tua casa e da tua família. Que em nome de Jesus, onde quer que vocês vão passar o feriado, Ruth Alves, se é na sua casa, se é na casa de alguém, que os anjos do Senhor os proteja. Leve e traga em segurança. Paula Souza, a paz de Deus. E mais tarde, irmãos, em nome de Jesus, eu sei que muitos vão estar viajando, não sei se vão estar aqui, mas eu estarei aqui às 11h55 para terminar a semana e dando glória ao Senhor, porque Ele é bom e até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos sustentado. Anime, a paz de Deus. Bom feriado, tá, irmãos? Que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor estejam com vocês e os anjos do Senhor sempre ao redor os protegendo, para a honra e glória dele, em nome de Jesus, tá? Daniel, amém, irmã Malu, Deus abençoe, viu? Elton, Ione Mello, a paz de Deus, irmã, estamos terminando, mas o Senhor é Deus e também é Deus na sua vida, viu? Irmã Givanete, a paz do Senhor, bom feriado. As irmãs aqui da live ficam um pouquinho, eu vou só despedir das irmãs do grupo e do YouTube, que em nome de Jesus, eles também tenham um feriado abençoado e um dia cheio da graça e paz do Senhor. A paz de Deus, fiquem todos com Deus e até mais tarde. A paz do Senhor, a paz de